Medonho Alho Episódio 35. Maldição da Cabeça Voadora, o horror da magia negra e do amor trágico. Prólogo, a maldição de Krasui. Nas terras místicas de Soltiastásia, onde as selvas densas e o campo sereno guardam segredos mais antigos que o próprio tempo, a lenda dos Krasui é um conto que tem assombrado gerações. Disse que esse espectro horrível é uma mulher amaldiçoada por seus pecados, condenada a uma existência de pesadelo. De dia, ela aparece como uma mulher comum, mas à noite, sua cabeça e entranhas se desprendem de seu corpo, flutuando na escuridão em busca de sustento. Esta transformação é mais do que uma mera história de fantasmas, é um aviso terrível gravado no tecido cultural de Tailã, um lembrete das consequências de erros passados. As origens da Krasui são tão variadas quanto as histórias contadas sobre ela. Dentro Tailã, uma lenda popular fala de uma princesa Khmer, traída e condenada à morte pelo fogo. Enquanto as chamas a consumiam, ela lançou um feitiço para preservar sua alma, mas só salvou sua cabeça e órgãos. Outro conto conta a história de uma mulher praticante de magia negra, que cometeu um erro fatal, ou de uma senhora rica possuída por um espírito maligno, levando a sua existência amaldiçoada. Apesar das narrativas divergentes, o final é sempre o mesmo: uma mulher transformada em uma criatura aterrorizante, condenada a uma eterna e apavorante caça por comida. Capítulo 1. Flores Proibidas. A grande propriedade da família Ratanakosin era um enclave majestoso na exuberante e verdejante zona rural de Tailã. Esta extensa mansão, rodeada por jardins repletos de flores exóticas, era um testemunho da riqueza e influência da família. O ar estava sempre perfumado com o perfume do jasmim em flor e do frangipani, criando uma atmosfera quase surreal de tranquilidade e beleza. No entanto, para Aika, a filha mais nova da família Ratanakosin, este paraíso parecia uma jaula dourada. Aika era o epítome da graça e da beleza, seus longos cabelos negros caindo em cascatas sobre os ombros como uma cachoeira de seda, emoldurando um rosto delicado e perfeito como porcelana. Seus olhos escuros e amendoados continham uma profundidade de emoção que desmentia seu exterior sereno, muitas vezes refletindo a turbulência interior de uma jovem que ansiava por algo mais do que a vida planejada para ela. Apesar do luxo que a cercava, Aika sentiu uma profunda sensação de vazio, um vazio que a opulência do ambiente não conseguia preencher. Seu único consolo vinha das excursões secretas além dos imponentes portões da propriedade. Escapando na calada da noite, Aika vagava pelo campo vibrante, onde sentia uma sensação de liberdade que estava ausente dentro das paredes da mansão de sua família. Foi durante uma dessas escapadas clandestinas que ela conheceu Arun, um belo fazendeiro de um vilarejo próximo. O encontro deles foi fortuito, um encontro casual que mudaria a vida de ambos para sempre. Arun era tudo o que o mundo de Aika não era. Sua beleza robusta, pele bronzeada e um sorriso que parecia iluminar todo o seu rosto contrastavam fortemente com os homens rígidos e polidos de seu círculo social. Ele se movia com uma facilidade e confiança nascidas de uma vida próxima da terra, seus olhos profundos e expressivos cheios de bondade e um toque de travessura. A ligação entre eles foi imediata e profunda, uma faísca que acendeu uma paixão que ninguém poderia negar. O amor deles floresceu nos cantos escondidos do campo, longe dos olhares indiscretos da família de Aika. Eles se conheceram em segredo, o encontro foi repleto de beijos roubados e promessas sussurradas. Na presença de Arun, Aika sentiu-se viva, com o coração acelerado pela emoção do amor proibido. Cada encontro aprofundou o vínculo entre eles, um amor que desafiava as normas sociais e as expectativas familiares. Capítulo 2. Cadeias do Dever. O dia que mudaria a vida de Aika para sempre começou como qualquer outro. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de seda de seu opulento quarto, lançando um brilho quente e dourado sobre os luxuosos móveis. Aika sentou-se em sua penteadeira, escovando seus longos cabelos escuros, seus pensamentos vagando para Arun e o mundo secreto que eles compartilhavam. A serenidade do momento foi quebrada por uma batida na porta. A voz severa de seu pai a chamou à sala de estar, seu tom não admitia discussões. Na grande sala de estar, sua família estava reunida. Seu pai, uma figura imponente de autoridade com uma presença que impunha respeito, estava perto da lareira, com uma expressão sombria. A mãe, elegante e equilibrada, estava sentada num sofá de veludo, com o rosto uma máscara de preocupação. O coração de Aika afundou ao ver Fongsak, um homem 3 décadas mais velho que ela, conhecido por sua riqueza e influência política, ao lado deles. Aika, começou seu pai, com a voz pesada pelo peso de sua decisão, nós arranjamos seu casamento com Fongsak.
As palavras atingiram Aika como um golpe físico. Sua mente disparou, tentando processar as implicações do que seu pai acabará de dizer: casar com Fong-sak. O pensamento era abominável. Ela olhou para o homem que seria seu marido, com olhos frios e calculistas, um nítido contraste com o calor e a gentileza que ela encontrou em Arun. Mas pai, protestou Aika, com a voz trêmula, eu não o amo, não posso me casar com ele. A expressão de seu pai endureceu. Este casamento não é uma questão de amor, Aika. Trata-se de garantir o futuro de nossa família, nossos interesses comerciais e nossas alianças políticas. Você se casará com Fong-sak, e ponto final. O coração de Aika se partiu com as palavras de seu pai. Ela se sentia como um peão num jogo que não entendia, com seus desejos e sonhos sacrificados em prol das ambições de sua família. A ideia de uma vida com Fong-sak, um homem que ela mal conhecia e não amava, encheu-a de pavor. Capítulo 3 – Abraço secreto. Casada com Fong-sak, a vida de Aika tornou-se uma prisão de paredes douradas e expectativas sufocantes. Os outrora vibrantes jardins da propriedade de sua família agora pareciam uma memória distante, substituídos pela grandeza fria e imponente da mansão de Fong-sak. Cada dia era uma luta para manter a fachada de uma esposa obediente, com o seu espírito sendo lentamente esmagado pelo peso da sua nova realidade. Fong-sak, por sua vez, era um homem rotineiro e ordenado. Ele exigia obediência e submissão, tratando Aika mais como uma posse do que como uma parceira. Seu toque era frio, seu carinho inexistente. O coração de Aika doía de solidão e desespero. Seu único consolo eram as cartas secretas que ela trocava com Arun, contrabandeadas através de servidores de confiança que simpatizavam com sua situação. Apesar do risco, Arun continuou a visitar Aika em segredo. O amor deles, outrora um florescimento alegre e inocente, agora carregava o tom amargo do segredo e do perigo. Cada encontro era um momento roubado de felicidade em meio à escuridão, uma lembrança da vida que poderiam ter tido. A paixão deles ficou ainda mais intensa, uma tentativa desesperada de manter o pouco que lhes restava. Numa noite fatídica, enquanto as chuvas das monções assolavam a mansão, Arun e Aika se viram sozinhos em seu quarto. A tempestade lá fora refletia a tempestade dentro de seus corações. Enquanto o trovão rugia e os relâmpagos iluminavam a sala, eles se uniram em um abraço febril, o amor um pelo outro brilhando mais forte do que nunca. Nas semanas seguintes, Aika descobriu que estava grávida. A constatação a encheu de uma mistura de alegria e terror. A criança era um símbolo do seu amor por Arun, uma parte dele que ficaria com ela para sempre. Mas o medo da descoberta era grande. Ela escondeu a gravidez da melhor maneira que pôde, sua mente constantemente pensando no que Fong-sak faria se descobrisse. Capítulo 4 – A descoberta sombria. As suspeitas de Fong-sak aumentavam a cada dia que passava. Ele notou as mudanças em Aika, seu distanciamento crescente, os olhares secretos e as conversas abafadas com os criados. Seu ciúme e paranoia aumentaram, levando-o a investigar mais a fundo. Não demorou muito para que ele descobrisse a verdade sobre o caso de Aika e sua gravidez. Enfurecido, Fong-sak procurou o conselho de um poderoso guru tailandês conhecido por seu domínio da magia negra. Este guru, uma figura sinistra envolta em mistério e temida por muitos, concordou em ajudar Fong-sak a se vingar. O guru lançou um feitiço sinistro sobre Aika, uma maldição que seria ativada no nascimento de seu filho, transformando-o em uma Krasui. O feitiço era complexo e sombrio, baseado em ritos antigos e conhecimentos proibidos. O guru garantiu a Fong-sak que Aika sofreria por sua traição, sua vida mudada para sempre pela maldição. Fong-sak, movido pela sua necessidade de vingança, aceitou os termos, sem ter consciência da extensão do horror que estava a desencadear. Capítulo 5 – Nascimento do Krasui. Em uma noite de tempestade, muito parecida com aquela em que Aika e Arun estiveram juntos pela última vez, a maldição tomou conta. Enquanto as dores do parto assolavam seu corpo, Aika sentiu uma sensação estranha e sinistra tomando conta dela. A sala pareceu escurecer, o ar ficando denso e pesado com uma presença sobrenatural. Quando ela deu à luz, o feitiço foi ativado e a transformação de Aika começou. No meio da agonia, a cabeça e os órgãos de Aika se separaram de seu corpo, sua consciência foi tomada pela fome primordial do Krasui. Inconsciente de suas ações, ela devorou seu recém-nascido. A cena horrível era um testemunho horrível do poder da maldição. Na manhã seguinte, Aika acordou coberta de sangue, com os restos mortais de seu filho espalhados pelo quarto. A compreensão do que ela havia feito atingiu Aika como um maremoto. Ela gritou de angústia, sua mente incapaz de compreender o horror.
Os criados, atraídos pelos seus gritos, encontraram-na em estado de choque, com o corpo tremendo de medo e tristeza. A notícia da cena horrível se espalhou rapidamente, aumentando a lenda crescente dos Krasui. Capítulo 6. A realidade assombrada. Todas as noites, a maldição transformava Aika na Krasui, com a cabeça e as entranhas flutuando na escuridão em busca de sustento. Ela se alimentava do sangue e da carne dos vivos, movida por uma fome insaciável que não conseguia controlar. A mulher outrora bela e serena era agora uma criatura de pesadelo, sua existência uma paródia grotesca da vida. Durante o dia, Aika retornou à sua forma humana, suas memórias das atrocidades da noite a assombravam. Os aldeões falavam em voz baixa sobre os Krasui, e seu medo e repulsa aumentavam a cada nova vítima. O isolamento de Aika se aprofundou e seu desespero foi avassalador. Ela ansiava pela morte, pelo fim do tormento, mas a maldição a prendia a um destino pior que a morte. Fongsak, deleitando-se com seu distorcido senso de justiça, observou a vida de Aika se desenrolar. Seu ódio por ela ardia intensamente, alimentando seu desejo de vê-la sofrer. A mansão, que já foi um símbolo de riqueza e poder, agora era um testemunho da miséria de Aika, um lugar onde o amor se transformou em cinzas. Capítulo 7. Uma reunião desesperada. Arun, sem saber de toda a extensão da transformação de Aika, continuou a procurá-la. Seu amor por ela permaneceu inalterado, seu coração doía com a necessidade de encontrá-la e salvá-la de qualquer destino que tivesse acontecido com ela. Ele procurou os anciãos da aldeia, os homens e mulheres sábios que poderiam ter a chave para quebrar a maldição. Sua jornada o levou ao mesmo guru que lançou o feitiço em Aika. O guru, intrigado com a determinação e o amor de Arun, revelou a verdade sobre a maldição. Ele falou sobre as origens dos Krasui, a magia negra que prendia Aika ao seu destino e a pequena chance de quebrar o feitiço. Armado com esse conhecimento, Arun voltou para a mansão, determinado a enfrentar Fongsak e salvar Aika. O confronto foi intenso, um choque de vontades entre dois homens movidos pelo amor e pelo ódio. No final, Arun conseguiu derrotar Fongsak, mas a vitória foi vazia. A maldição ainda segurava Aika e o tempo estava se esgotando. Capítulo 8. O sacrifício final. O amor de Arun e Aika, embora testado e dilacerado, permaneceu inquebrável. Juntos, eles procuraram uma maneira de acabar com a maldição, mas todos os caminhos que exploraram levaram à mesma conclusão sombria: não havia como quebrar a maldição sem um sacrifício terrível. A resposta estava em garantir que os Krasui não pudessem mais prejudicar ninguém. Isso significava prender Aika em sua forma Krasui até que o sol da manhã pudesse destruí-la. Arun, movido por seu amor por Aika e pela necessidade de proteger sua aldeia de novos horrores, elaborou um plano. Ele sabia que o Krasui tinha pavor de objetos pontiagudos, pois eles poderiam enredar suas entranhas expostas e impedir sua fuga. A única maneira de deter Krasui era criar uma armadilha que a segurasse até o amanhecer. Com o coração pesado, Arun começou a construir uma armadilha na floresta. Ele plantou brotos de bambu pontiagudos em um grande círculo e colocou estacas afiadas em locais estratégicos para criar uma prisão inescapável. Todas as noites, ele trabalhava à luz da lua, com o coração partido a cada golpe do facão, sabendo que estava preparando uma sentença de morte para a mulher que amava. Aika, ciente do que Arun estava fazendo, sentiu uma profunda sensação de pavor e resignação. Ela sabia que não havia outra maneira de proteger a aldeia e evitar que ela causasse mais danos. Por mais que lhe doesse, ela entendia a necessidade das ações de Arun. Na noite anterior à última lua cheia, Arun e Aika compartilharam um último e choroso abraço. Eles passaram a noite juntos em seu lugar secreto à beira do rio, relembrando seus momentos mais felizes e o amor que compartilharam. À medida que o amanhecer se aproximava, eles se separaram, cada um sabendo que este seria seu último adeus. Capítulo 9. A armadilha desoladora. À medida que a lua subia alto no céu, a transformação de Aika começou. Sua cabeça e órgãos se separaram de seu corpo, a familiar e agonizante mudança para a forma Krasui tomando conta. Ela flutuou pela escuridão, atraída pela fome que a consumia. Arun, esperando nas sombras, assistiu com o coração pesado enquanto a mulher que ele amava se tornava uma criatura de pesadelo. Reunindo toda a sua coragem, Arun atraiu o Krasui para a armadilha. A criatura, sentindo a presa, seguiu-o até o círculo de bambu pontiagudo. Ao se aproximar, Arun acionou a armadilha, fazendo com que as estacas afiadas se erguessem e formassem uma barreira impenetrável ao seu redor. A Krasui se debateu e gemeu, suas entranhas expostas ficaram presas nas pontas, impedindo-a de escapar.
A consciência humana de Aika lutou contra os instintos primitivos do Krasui. Ela olhou para Arun com uma mistura de tristeza e compreensão. Arun, ela sussurrou, com a voz embargada de dor, eu te perdoo. Este é o único jeito. Lágrimas escorriam pelo rosto de Arun enquanto observava a mulher que amava sofrer. Sinto muito, Aika, disse ele, com a voz embargada. Eu gostaria que houvesse outra maneira. Eu te amo mais do que tudo. À medida que os primeiros raios do amanhecer começaram a perfurar a escuridão, os lamentos do Krasui ficaram mais frenéticos. A luz do sol, mortal para a criatura, começou a queimar sua carne. Arun ficou parado, incapaz de desviar o olhar, com o coração despedaçado a cada segundo que passava. A forma do Krasui se desintegrou à luz do sol, deixando para trás apenas cinzas e o corpo sem vida de Aika. Epílogo. Uma história de tristeza eterna. Os anos se passaram e a história de Aika e Arun tornou-se uma lenda na aldeia. A história da Krasui e do fazendeiro que a amou o suficiente para sacrificá-la pelo bem de todos foi contada e recontada, um lembrete assustador de amor, sacrifício e até onde alguém iria para proteger os outros. A armadilha de bambu pontiaguda permaneceu na floresta, um monumento sombrio ao seu amor trágico. Arun, com o espírito partido, vagou pelas ruas como um velho mendigo. O jovem vibrante e forte que uma vez amou Aika era agora uma sombra do que era antes. Ele vivia num perpétuo estado de tristeza, assombrado pelas lembranças de sua amada. Todas as noites, ele se sentia atraído pelo rio onde haviam compartilhado seus últimos momentos, sussurrando o nome dela ao vento. Uma noite, enquanto o sol se punha e o céu escurecia, um grupo de crianças reuniu-se em torno de Arun, curioso sobre o velho que parecia sempre perdido em pensamentos. Com um suspiro, Arun começou a contar-lhes a história de Aika e dos Krasui, sua voz cheia da dor de uma vida inteira de perdas. O amor, disse ele, nem sempre é gentil. Às vezes, exige mais de nós do que podemos suportar. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, pode iluminar o caminho. O amor de Aika me deu forças para fazer o que tinha que ser feito. A memória dela é meu consolo, mesmo que seja também meu tormento. Enquanto as crianças ouviam, com os olhos arregalados de admiração e tristeza, a história de Arun tornou-se parte das suas vidas, uma lição de amor, sacrifício e do poder duradouro da memória. E assim, a história de Arun e Aika continuou viva, um testemunho assombroso das complexidades do coração humano e da beleza trágica do seu amor proibido. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.